graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecê-los pelo carinho com que vocês têm tratado a minha filha, Thalita, e também o meu filho, Tiago, né? A gente realmente faz assim, a gente percebe que aqueles que casam com os nossos filhos passam a ser filhos da gente, interessante, né? Então é assim que a gente trata. O Tércio é o meu filho primogênito, casado com a Carol, que eu também tenho um sentimento de filho, como se ela fosse a minha filha. E também o Tiago, casado com a Thalita. Eu quero agradecê-los porque vocês têm tratado eles aqui com muito carinho e foi muito fácil para eles se adaptarem aqui, porque vocês têm sido generosos. Muito obrigado, viu? Eu sou casado com a Gislane, já tem 32 anos, né? Esse sotaque assim diferente daqui do de vocês é porque vem lá de Minas, lá daquela terra do Nércio da Capitinga, sabe? E eu fui 5 anos pastor na cidade de Uberaba e 15 anos em Uberlândia, que é a nossa cidade, né? Coração. E aí nós já tem 5 anos que eu estou em São Paulo, a serviço da nossa denominação, num projeto de evangelização e de comunicação na nossa denominação. Eu quero agradecer muito ao pastor Joel por nos dar a oportunidade de vir aqui, e no tempo que nós temos, eu quero falar depois um pouquinho sobre a APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. É uma autarquia da Igreja Presbiteriana, responsável em gerir alguns projetos na área de evangelização e de comunicação. Na verdade, são 19 projetos que, como executivo, nós temos que fazer acontecer, não é? Dentre eles, nós temos principalmente o programa Verdade e Vida e o programa Cada Dia, que são 2 programas na televisão, e mais outros 15 ou 16 projetos que nós tomamos conta para a nossa denominação. Mas isso é muito importante, mas não é mais importante do que estudarmos juntos a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nós vamos ler um único versículo que está em Efésios capítulo 5, versículo 32. Efésios capítulo 5, versículo 32. Efésios capítulo 5, versículo 32. Vamos ler juntos esse versículo aí? Efésios 5, versículo 32. Leiamos. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Vamos falar um pouquinho sobre esse mistério essa noite. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos, vamos conversar com Deus. Graças te damos, Senhor, por essa hora tão boa em que podemos nos reunir aqui neste lugar. Ó Deus, é certo que a sua boa mão está sobre a vida desses amados irmãos. As famílias representadas aqui, o Senhor tem cuidado com todo carinho, com certeza. Queremos te louvar pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja, por essa construção ao fundo, Senhor, que o Senhor dê condições para que em breve essa grande construção esteja concluída para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe o pastor desta igreja, sua família, cuida, Senhor, dos líderes desta igreja. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito no decorrer dos anos. São 78 anos de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. Nós te louvamos por mais um ano de organização. Glorifica teu nome, Senhor, na vida do seu povo, aqui nessa cidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada é muito interessante, porque o apóstolo Paulo está falando do relacionamento conjugal. Ele está falando do homem, está falando da esposa. Está falando do casal, e ele vai descrevendo alguns princípios que precisam existir na vida conjugal. Mas quando chega no versículo 32, ele diz, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por que o apóstolo Paulo
faz assim? É lógico, nós sabemos disso. É porque esse mistério, o relacionamento conjugal, revela ao mundo o relacionamento que Deus quer ter conosco. É por isso que o inimigo das nossas almas quer destruir família. É por isso que o inimigo das nossas almas não quer que os jovens se casem. É por isso que o inimigo das nossas almas, ele quer destruir o relacionamento conjugal. É por isso que ele investe tanta grana para poder trazer confusão à sociedade. Por quê? Porque o homem representa Jesus Cristo. A mulher representa a igreja. E é grande esse mistério, porque todos os princípios que nós, para que sejamos felizes, nós precisamos cultivar na nossa vida conjugal, são os mesmos princípios que Deus estabeleceu com a igreja. É por isso que o inimigo quer destruir nossa vida conjugal. Porque revela um mistério. Todos os princípios que precisam existir no relacionamento conjugal, como, por exemplo, fidelidade, que mais? Cumplicidade, amor, companheirismo, são os mesmos princípios que Deus quer que nós vivamos como igreja. Por isso que o inimigo quer destruir. Deus, para revelar esse mistério dele, do relacionamento dele conosco como igreja, ele estabeleceu o casamento. Por isso que o casamento tem que ser entre um homem e uma mulher. O homem representa Jesus e a mulher representa a igreja. O mundo confuso fala, mas o que tem? Por que não um relacionamento? Se eles se amam, não é possível dois homens se amarem, duas mulheres se amarem? Olha, pode ser até possível. Não é essa a questão. A questão não é o amor e a paixão. A questão é o princípio que Deus estabeleceu. O homem representa Jesus Cristo. A mulher representa a igreja. É assim. O casamento é muito mais do que um relacionamento social. É mais do que uma busca de prazer físico. O casamento é espiritual. Ele revela um mistério. Cristo e a igreja. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso aí. Até porque o inimigo das nossas almas certamente se incomoda com a nossa família. Existem algumas palavras proibidas num relacionamento conjugal, principalmente de quem conhece a palavra de Deus. Palavras proibidas, como por exemplo, você não me ama nada. Quer separar? Quer separar? Eu nem sei porque que nós nos casamos. São palavras terríveis, que o inimigo muitas vezes planta dentro da família, porque ele quer separação, desde o início. Certamente aqueles que estão aqui casados sabem que o inimigo tem tentado atrapalhar o seu relacionamento desde o início. E quem sabe chegou, quase ele conseguiu. Aqueles que aqui estão solteiros, não sei, se falam em casar, logo vem as pessoas, para quê? Não mexe com isso, que bobagem, isso aí, olha, é fácil casar, você vai ver para separar, o tanto que isso é difícil. Né? Lá em Minas eles falam assim, mas você vai se enforcar, rapaz, larga disso. Casar para quê? Por que o inimigo investe tanto assim contra a família? Por que as novelas investem tanto contra a família? Será por quê? É porque a família revela um grande mistério. E qual que é o mistério? O relacionamento de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. A palavra de Deus é um livro romântico. De capa a capa, a Bíblia fala de relacionamento. Família é o assunto da Bíblia, desde o início. Família é o ensinamento da palavra de Deus. E o inimigo querendo destruir então a família, fica investindo. A Bíblia tem uma linguagem romântica. Por exemplo, lá no Velho Testamento, quando um povo de Deus adora um outro Deus, o que eles cometeram? Um
adultério espiritualmente falando. Deus diz: o meu povo se adulterou. Por que Deus está dizendo? Meu povo me abandonou. Porque o meu povo está adorando um outro Deus, está se prostituindo. Debaixo das árvores frondosas, o meu povo adultera. Como assim? Porque eles constroem um altar a um Deus qualquer. E quando eles adoram aquele Deus, eles estão cometendo um adultério espiritual. Se nós adoramos um outro Deus, senão o Deus Criador, nós estamos cometendo um adultério espiritual. Deus, para que nós consigamos entender o que Ele quer de nós, Ele usa como modelo o relacionamento conjugal, o homem e a sua esposa, para que a gente entenda o que Ele quer de nós. E aí eu quero, dentre tantas coisas, dar ênfase a algo muito especial, que é a intimidade entre o homem e a sua esposa, que é o que tem de mais puro, de mais precioso no relacionamento de um casal, a intimidade. E a Bíblia vai usar exatamente o que tem de mais precioso no relacionamento do casal, que é a intimidade física, para ensinar para nós o que Ele quer de nós. Como assim? A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, no Salmo 25, no versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que... O que diz no Salmo 25, 14? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus é um Deus que quer que nós tenhamos com Ele intimidade. E não há nenhuma intimidade que pode nos ajudar a entender o que Deus quer de nós, senão a intimidade entre um casal. Por isso que Deus usa essa figura. Ele quer que nós tenhamos com Ele uma intimidade. E o que mais pode fazer a gente entender o que é essa intimidade com Deus é o relacionamento íntimo entre um homem e a sua esposa. Deus, para revelar esse mistério, Ele instituiu a família, instituiu o casamento. Por isso que é pecado um relacionamento fora do casamento. Por isso que é pecado a intimidade de jovens fora do casamento, antes do casamento. Por quê? É por causa do símbolo espiritual que isso tem. Por isso que é pecado um relacionamento homossexual. Por quê? Porque o relacionamento entre duas pessoas, o relacionamento mais íntimo, revela o mistério de Deus conosco. A Bíblia Sagrada, quando quer fazer com que nós entendamos esse relacionamento com Deus, usa uma linguagem toda de intimidade. Por exemplo, diz lá, o Senhor Jesus diz: entra para o seu quarto, o que mais? Fecha a porta. Está descrevendo um ambiente de intimidade. E fala com o Pai que está em secreto, e Ele vai te abençoar e vai te ouvir. Essa é a linguagem bíblica. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Tem vários textos, mas olha só, todos esses textos aparecem em comum a expressão conhecer. Conhecer. E o que é muito interessante é que esse verbo conhecer, o verbo hebraico yadar, no hebraico esse verbo significa conhecer. Ele é a mesma coisa que intimidade. Esse verbo conhecer, o verbo yadar, ele é o verbo usado nesses versículos do Velho Testamento, em que mostra a intimidade entre um casal. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Adão conheceu a sua esposa, nós sabemos o que está dizendo lá. Conheceu significa que eles tiveram um relacionamento de intimidade. A Bíblia usa esse verbo yadar. E o mesmo verbo é usado para dizer que nós devemos conhecer a Deus. Por exemplo,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecendo e sabendo disto, nós precisamos fortalecer nosso relacionamento conjugal, fortalecer a família. Se a família for forte, a igreja também será forte. O inimigo, sabendo que a igreja é composta de família e que a família, esse casal é o testemunho do mistério de Deus para o mundo, ele vai tentar destruir a minha família e vai tentar destruir a sua família. Fazendo isso, enfraquecendo a família, ele vai enfraquecer a igreja. A igreja é composta de famílias. Por isso, em nome de Jesus, eu tenho ido para muitos lugares. Nesses 2 últimos anos, todo final de semana, geralmente num lugar, pregando a palavra de Deus e principalmente dando estudos voltados para a família, encontros de casais, nas igrejas, sempre que eu tenho oportunidade. Porque o inimigo das nossas almas, como nunca, tem tentado destruir a minha família e tem tentado destruir a sua família. Quantos pastores estão perdendo as suas famílias? Quantos pastores, homens, presbíteros, líderes da igreja? Então, considerando isso, nós precisamos clamar a Deus pela nossa família, pela nossa casa. Aqueles jovens que estão aqui, casados há poucos anos, precisam entender isso. Precisam entender para que, fortalecidos na força do poder de Deus, vençam as investidas do maligno. E a cada dia ele vai intensificando as suas lutas contra a nossa família, contra a nossa casa. Através das novelas, como nunca, mostrando que não, o que tem, qual que é o problema, e tenta mostrar os filhos separados dos pais, como se isso fosse normal, como se a criança fosse lidar com isso naturalmente, como se não trouxesse nenhum problema para a criança ser apresentado, olha aqui está o namorado da mamãe, aqui está a namorada do papai. Ou às vezes, olha, aqui está o namorado do papai, aqui está a namorada da mamãe. E como se isso não trouxesse nenhum prejuízo para esta criança. E a mídia insistindo conosco o tempo todo, que isso é mesmo assim, que isso é normal, que nós não podemos ter tanto preconceito assim, que isso é uma questão religiosa, que está na hora de acabarmos com isso. Quem está por trás disso tudo é Satanás, que desde o início tenta atrapalhar as famílias, a minha e a sua. E nós não podemos ficar assistindo isso. O que fazer? Nos fortalecermos espiritualmente, clamarmos a Deus, consagrarmos a nossa vida a Deus, orarmos dentro da nossa casa, os pais que oram, os filhos que oram, leitura da palavra de Deus em casa, para que a família seja fortalecida. A sua família não está sendo atacada? Tem se falado em divórcio lá na sua casa? Às vezes não fala essa palavra, mas quer separar? Nós temos consciência de que nós somos o testemunho para esse mundo. O casamento é a revelação do mistério, esse é o plano de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai descrevendo o relacionamento do casal, e a hora que chega no versículo 32, ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Pense nesses textos. O ato sexual é a expressão máxima de intimidade em nossos relacionamentos. A expressão bíblica é tornar-se uma só carne. Então, assim como um casal se relaciona intimamente, nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus. Eu me lembro quando eu era pastor, Luísa, lá em Uberlândia, e um membro da igreja arrumou o trabalho em São Paulo. E ele me procurou e falou assim: pastor, eu estou indo trabalhar em São Paulo. Eu disse assim, com toda a sua família? Ele disse: não, eu vou sozinho. Era um presbítero da igreja, uma pessoa talentosa. Eu disse assim: mas por quanto tempo? Eu falei assim: não sei, eu
eu tenho que trabalhar lá. Lá eu vou ganhar mais. Ele está trabalhando em Uberlândia, mas diz, lá eu vou ganhar mais. Aí eu chamei para uma conversa e disse assim, olha, não compensa. Você vai para ganhar mais, mas você vai deixar toda a sua família aqui. Um relacionamento, para que ele se fortaleça, precisa ter proximidade. Nunca deu certo isso. Leva a sua família. Ah, não, mas... Eu falei assim, leva a sua família. Meus amados irmãos, o distanciamento vai trazer problema para o relacionamento. A mesma coisa se você parar de ler a Bíblia, se você parar de orar, você vai se distanciando do Senhor. E agora mesmo você não vai achar muito importante você vir congregar. E você vai perdendo a paixão pelas coisas de Deus. Assim como um marido que se afasta da esposa, a esposa do marido, por algum motivo, e eles vão perdendo o grau de intimidade entre eles, esse casamento corre um risco. Porque a intimidade entre eles é o sinal de um relacionamento cada dia mais forte. Então nós precisamos pensar nisso para que fortaleçamos o nosso relacionamento conjugal. Assim como nós temos que pensar na intimidade nossa com Deus para que sejamos fortalecidos espiritualmente. A palavra de Deus nos ensina assim. Então, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, você vai perder as forças. Não basta ser só religioso. Ainda que a denominação religiosa seja importante, ainda que tenhamos um espaço tão legal para que nós nos congreguemos, ainda que tenhamos pessoas tão capacitadas para nos ensinar, ainda que tenhamos pessoas tão capacitadas para nos conduzir em cânticos, não é suficiente. Ninguém sobrevive com isso. A religião jamais foi capaz de fazer com que alguém sobreviva espiritualmente. Ela pode ser um bom instrumento, mas ela não é suficiente. Se tudo que você tem de Deus é quando você está nesse ajuntamento, você deve estar secando espiritualmente. Você deve estar muito fraco. Se os homens que estão aqui representam Jesus Cristo nesse relacionamento, se você não tem um relacionamento de intimidade com Deus, esse relacionamento seu deve estar correndo muito risco. Porque o que nos dá força é o relacionamento com Deus, é estar na presença do Senhor. E sozinhos, podemos orar juntos com o cônjuge, com os nossos filhos, devemos fazê-lo. Mas se você não tem um relacionamento de intimidade com Deus, você vai se enfraquecer espiritualmente. E agora mesmo você não vai achar muito sentido em investir dinheiro para a obra aqui ao fundo. Você não vai não achar sentido sair na sua casa no sábado à noite e vir congregar. E você vai dizer assim, escuta, mas eu não estou lá. Qual que é o sentido disso? Vai perder o sentido. Assim como o relacionamento entre o homem e a sua esposa começa a perder o sentido se eles vão se distanciando um do outro. Já viram que às vezes as mulheres reclamam mais do que os homens, geralmente? Ah, mas quando a gente era novo, a gente estava namorando, puxa vida, a gente só queria passear. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês estão transmitindo esse culto aí? Então? Puxa, será que a Thalita está assistindo lá? Está? Será que a Gislane, minha esposa, também está assistindo? Olha, mas mesmo assim, mesmo a Thalitinha assistindo lá dos Estados Unidos, deixa eu contar para vocês. Quando eu estava namorando com a Gislane, eu trabalhava, começava a trabalhar às 7 horas e ia até às 11 horas, e a Gislane também. E aí, você acredita que eu a levava para o trabalho? 7 horas da manhã eu estava na porta da casa dela, um pouquinho antes, lógico, e a levava até o trabalho. Aí eu ia trabalhar. Quando dava 11 horas, adivinha onde eu estava? Lá na porta do trabalho dela, para pegá-la e levar para o almoço. Eu já tinha almoçado, não sei como, mas já tinha.
eu a levava para o almoço em casa. Enquanto ela estava almoçando, eu ficava lá. Por isso que eu sou gordinho assim, porque vez ou outra ela dava um pouquinho para mim. Aí acabava 12:30, eu levava a Gislane para o trabalho. Ia trabalhar. Quando ela saía 5:30 do trabalho, quem estava lá na porta? Eu. A pegava, levava para casa, esperava ela se aprontar lá direitinho e a levava para a universidade. E ela, quando ela saía 10:30, quem estava lá? Eu não poderia deixar ela ir sozinha, né? E levava, e nós, o tempo todo, a gente sempre querendo conversar, sempre querendo estar juntos. Foi assim com você? Já tem 32 anos e algumas, quase 34 anos, 33 anos casados. Eu continuo apaixonado pela Gislane e a gente tem muito o que falar. O que um casal de namorado tanto fala, não é verdade? Mas o tempo vai passando, o tempo vai passando. Se nós não investirmos no nosso relacionamento conjugal, o que vai acontecer? Os anos vão passando e não há um investimento nesse relacionamento. Se houver um distanciamento, o que vai acontecer? Então, para que consigamos entender o que Deus quer de nós, nós precisamos olhar para um casal. Como que o casal, para ser feliz, ele tem que viver? Tem que ter esses princípios da palavra de Deus: fidelidade, cumplicidade, paixão, romance, tempo investido. Assim Deus quer que nós tenhamos com Ele. Se você não tem esse relacionamento com Deus, sua vida espiritual está sem graça. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o relacionamento físico, ele é muito importante num casal. O marido deve amar a sua esposa, a esposa deve amar seu marido. Eles devem ter um relacionamento, investir no relacionamento íntimo deles. O marido tem que amá-la como Cristo ama a igreja. A esposa deve amar seu marido como a igreja deve amar seu Senhor. Eles devem respeitar, ele deve amar a sua esposa, ser carinhoso com a sua esposa. Entendendo que assim Cristo quer que nós hajamos. Por quê? Porque nós representamos Jesus Cristo, nós maridos. Imagina, seu esposo trata você como o Senhor Jesus trata a igreja. Que maridão, não? Essa igreja não terá dificuldade, essa mulher não terá dificuldade nenhuma de agir como a igreja deve agir com o seu Senhor. Respeitá-lo, amá-lo, ser submissa a esse marido. Afinal de contas, Jesus ama a igreja e esse marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Não é importante isso, irmãos? Os jovens não precisam saber disso. Os jovens casados não precisam saber disso. Não precisam ficar atentos sabendo que alguém quer destruir esse casamento. Alguém quer que essas crianças cresçam com os pais separados. Alguém quer destruir a família, porque sabe que a igreja vai ficar fraca sem a família. Por isso que o inimigo está investindo tanto. E a igreja aqui nesse mundo, que é um verdadeiro cativeiro, a igreja aqui, ela tem que amar o seu Senhor. E saber que pode parecer demorado, mas Ele virá. Ele virá para as bodas do Cordeiro. E nós como igreja o tempo todo somos assediada. O tempo todo como igreja. Tem alguém querendo fazer com que nós desistamos do nosso noivo. Ele não virá. Ele não virá. E quem sabe propõe para nós um tipo de namoro. Fica comigo. Fica comigo, igreja. Ele não virá. O seu noivo não virá. Desiste disso. Por que você vai se guardar para ele? Ele não virá. Ele foi embora. Ele não volta. E o que nós temos? Nós temos a promessa do nosso noivo que diz: eu vou voltar. Me espera. E eu vou voltar para que nós façamos as nossas bodas. Essa linguagem bíblica. E nós estamos esperando o nosso Senhor, nós estamos esperando o nosso noivo, como igreja. Parece demorado, não?
mas nós vamos aguardá-lo. E nós vamos permanecer assim, imarcessível, virgem, esperando o nosso noivo. Ou nós vamos traí-lo? Não, nós seremos fiéis, vamos aguardar o nosso noivo. Ainda que sejamos sediados o tempo todo, assediados pelo inimigo das nossas almas, dizendo: desista, desista. O ensino bíblico: o casamento é a união mais íntima que o ser humano pode estabelecer. Os filhos são de extrema importância, eles são presentes de Deus para o casal. O texto diz: como flechas na mão do guerreiro. Mas os filhos não podem atrapalhar o relacionamento conjugal. Eu me lembro muito bem quando a Gislaine, nós nos casamos muito novos, talvez até para essa época, né? Daquela época nem tanto, mas nós nos casamos com 21 anos, eu e a Gislaine. E eu me lembro muito que a Gislaine, ela teve uma formação espiritual melhor do que a minha, porque a Gislaine foi discipulada por uma missionária quando adolescentezinha, lá em Goiás, né? E ela foi mais disciplinada nas leituras, então ela leu muito mais do que eu, livros cristãos. Então ela tinha um conhecimento melhor do que o meu. E eu vim de uma família muito complicada, assim, uma família embora religiosa, mas não biblicamente falando, né? E eu levei algumas manias ruins para o casamento, assim, de ver, né? Meu pai, infelizmente, não tinha conhecimento, nós não tínhamos o conhecimento da palavra de Deus. Então a Gislaine foi um instrumento valioso de Deus, nas mãos de Deus para a minha vida. Eu me lembro que ela, lá no começo, sim, do nosso casamento, eu, com muita dificuldade, assim, aquela mania daquela família não instruída na palavra de Deus, mas eu me lembro da Gislaine sempre falar para mim: olha, a vida passa muito depressa, vamos viver bem. A vida passa depressa, vamos viver bem. Os anos foram passando e eu fui entendendo o que a Gislaine estava me ensinando. Ensinando que certas coisas não são tão importantes assim para a gente poder fazer disso uma batalha dentro de casa. Para fazer disso uma discussão. Não vale a pena. Coisas tão simples. A vida passa tão depressa, vamos viver bem. E a Gislaine me ensinou outra coisa. Ela falava assim para mim: olha bem, um dia os nossos filhos vão crescer, vão se casar e vão embora. E nós dois vamos ficar. Vamos viver bem. Eu pensava: mas os meus filhos, não, eu quero. E eu sempre fui muito agarrado a eles, né? Mas não é que aconteceu? E vocês são testemunhas disso? De repente, vai embora Thalita para Joinville, eu vou embora para São Paulo, deixo o outro lá. Olha, os filhos foram como flechas na mão do guerreiro. Foram. E aí agora, eu e a Gislaine? Vamos viver bem. Então agora, só eu e ela, longe dos filhos. Imagina se o que dava sustentabilidade a esse casamento fossem os filhos. E a hora que eles forem embora, como é que vai fazer? Então os casais que estão aqui, que estão criando os filhos, criem os filhos, mas nunca permita que o relacionamento conjugal de vocês seja enfraquecido e usando as pobres crianças aí como desculpa. Você não tem que priorizar o seu filho em detrimento do seu marido. Você tem que amar seu marido, amar sua esposa e vocês cuidarem dos filhos. Mas a prioridade nesse relacionamento não é o filho, é o casal. Um dia os filhos irão embora. E se você prioriza seu marido, se você prioriza a sua esposa, se vocês fazem isso, isso será uma bênção para os filhos de vocês.
E quando eles forem embora, eles levarão esse princípio, o relacionamento conjugal, Cristo e a igreja representado na vida de vocês. E a intimidade revela isso. A educação dos filhos não pode prejudicar o relacionamento do casal. Às vezes vem um filho e a mulher, porque o meu filho, o marido vai se sentindo, puxa vida, depois que os nossos filhos, nasceu o nosso filho, ela se esqueceu de mim, tudo agora é o filho. Ele só não fica com ciúme porque pega mal, né? Mas ele fica incomodado com aquilo. E a esposa, não, é o filho, mas o filho está atrapalhando esse relacionamento? Não pode. Ambos vão cuidar dos filhos, mas a prioridade nesse casamento é o casal. É o casal que representa Cristo e a igreja. O ensino bíblico, então, a melhor maneira de ter felicidade no sexo é aquela que segue os parâmetros bíblicos, a maneira descompromissada com o mundo, que o mundo encara o assunto, rouba a verdadeira felicidade e o genuíno prazer. Você entende por que o inimigo investe tanto nessa área física, essa área de intimidade na vida dos jovens? Você tem aqui na praça ali, perto do mercado, lá deve ter o quê? Uns 2.000 jovens agora ou mais, se brincar. Desde que eu cheguei, tá aqueles jovens lá. E eu fui lá perto para ver. E resolvi entrar lá entre os jovens e ficar orando entre eles lá. Aí eu falei assim, eu vou lá. Aí eu fui andando entre eles e orando e pedindo, Senhor, abençoe esses jovens. Tem misericórdia desses jovens. E fui dando uma voltinha entre eles assim lá. Eles estão se embriagando, eles estão lá fumando, eles estão buscando a alegria no outro, o prazer no outro. Eles estão buscando. E o inimigo investindo nisso, porque não quer que eles encontrem o sentido, a revelação do mistério. Não quer. Quer roubar deles o sonho de ter uma família. É o prazer sem o compromisso. É isso que o inimigo quer. Roubar dessa geração o ensinamento, a revelação de que eles foram criados e que o relacionamento entre um homem e uma mulher visa a glória de Deus, visa a revelação para o mundo do mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. O relacionamento entre o homem e a sua mulher, esse relacionamento revela Jesus Cristo, relacionando-se conosco, com a igreja. Um relacionamento de intimidade, de fidelidade. Eu quero terminar então só recordando que é esta linguagem bíblica, a linguagem da intimidade, para que entendamos o que Deus quer de nós, basta a gente pensar no nosso relacionamento conjugal, daqueles que são casados. O relacionamento de mais intimidade entre esse casal casado é o sexo. E o sexo é uma bênção de Deus, não simplesmente por causa do prazer que pode ter o ser humano ao praticá-lo, mas não é, por causa do que revela esse relacionamento. É mais do que um relacionamento físico, ele é espiritual. Revela a intimidade de Deus com a sua igreja, com o seu povo. Foi Deus que criou, para que a gente entendesse o que Deus quer de nós. Se nós não temos intimidade com Deus, se nós não temos uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, nós não estamos bem. Não estamos bem. Isso não vai dar certo. Se você está distante do relacionamento com Deus, isso não vai dar certo. Esse relacionamento vai se enfraquecer tanto que pode ser que ele perca o sentido. Aquele casal que eu falei para vocês, eles se separaram. Ele mudou para São Paulo e ele ganhou muito dinheiro, mas perdeu a família dele. Eles estão separados. Não tiveram a alegria
de ambos desfrutarem do neto, porque agora eles são avós, mas estão separados. Foi para São Paulo, ganhou dinheiro, a esposa ficou e passou um tempo à distância. Primeiro ele começou, todo final de semana ele ia e estavam juntos na igreja. Aí depois ele começou a ir de vez em quando e por fim não foi mais. O inimigo deu uma cilada neles e oficializou a separação deles. O distanciamento faz com que o relacionamento enfraqueça. Eu queria motivar vocês, família, casais que estão aqui, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que vocês glorifiquem o nome de Deus na vida conjugal de vocês. Que vocês tenham um relacionamento íntimo que glorifique o nome do Senhor. Que vocês visem o bem um do outro, o bem do cônjuge. Não simplesmente para que você seja feliz e o seu cônjuge seja feliz. Não, antes de tudo, para a glória de Deus. É esse o objetivo principal, a glória de Deus. Porque o seu relacionamento revela o mistério. Grande é esse mistério, diz o apóstolo Paulo. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem em pé se vocês puderem, vamos orar. Se tem algum jovem solteiro aqui, eu queria motivar você a se casar, a pensar nisso seriamente. Ah, pastor, mas olha, não tem... Como assim? Olha, não se precipite, tá bom? Mas eu já dei uma olhada nos moços da igreja aqui, não encontrei nenhum. Vai aparecer, já já o senhor manda alguém aí. Mas, por favor, não se precipite. Não se precipite. É melhor você ficar sozinha ou você ficar sozinho do que você se aventurar assim. O casamento é para a glória de Deus antes de tudo. Não dá para arriscar em algo tão sério assim. Não é só a sua felicidade, é a glória de Deus antes de tudo. Então nós precisamos orar pelos nossos filhos. A Thalitinha, que está nos assistindo, quando ela começou a namorar com o Tiago, eu vou contar um negócio aqui para quando ela chegar vocês pegarem no pé dela, tá bom? Então ficou combinado que quando eles terminassem o ensino médio, os filhos, né, nós combinamos e graças a Deus eles até acataram isso. Então quando ela fez os 17 anos, terminou o ensino médio, foi entrar na faculdade, um dia nós estávamos lá, eu e a Gislaine, nós já estávamos deitados e a Thalita chegou, depois de ter saído com a turma da mocidade, ela chegou assim, tarde da noite, e você entrou no quarto e falou assim, pai, o Tiago me chamou para namorar, e saiu, foi embora. E foi dormir. Aí no outro dia eu levantei e falei assim, Thalita, eu tive um pesadelo terrível. Eu sonhei que você chegou e falou assim, estou namorando. Uma bênção. Quando eu pude falar para o Tiago, eu abracei o Tiago e falei, Tiago, eu oro por você desde que a Thalitinha é pequenininha. Eu já orava pelo marido da Thalita. E a Thalita, quando era pequenininha, como toda criança, nem gostava que falasse isso, né? De namoro, né? Toda criancinha assusta um pouquinho quando é essas coisas, o pai brinca assim, né? Mas quando eu pude abraçar o Tiago e dizer, olha, Tiago, eu oro por você há muito tempo. Assim como eu orava pela Carol, sem antes, mesmo antes de conhecê-la, lógico. Quando o Tércio ainda era pequenininho, Senhor, abençoa aquela que será a esposa do meu filho. Certamente ela já existe por aí. Abençoa aquele que será o esposo da Thalita, que eu nem imagino quem vai ser. Mas desde já abençoa, Senhor. É assim que a gente ora. Como é que chama essa coisa preciosa aí? O Felipe. Já pensou? Senhor Deus, abençoa aquela que vai ser a esposa do Felipe. Ah, meu pastor, ele é tão novinho. Rapaz, acredita, isso é importante. Senhor, abençoa aquela que vai ser a esposa do Felipe. Talvez nem tenha nascido ainda, mas cuida da esposa do Felipe.
Nós devemos orar pelos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Vocês sabem que a Thalita está grávida, né? Eu já oro por aquela criancinha. E aí ela mandou o exame, a fotozinha da ultrassonografia, eu olhei e pensei, é a cara do vovô. É a cara do vovô. Eu já oro por aquela criança. É assim que a gente deve fazer. Família. Não existe família perfeita, mas não existe nada melhor do que a família. Por isso que o inimigo quer destruir a nossa família. Não vamos deixar isso acontecer, amém? Não vamos deixar, vamos orar com o cônjuge, vamos orar com os nossos filhos, vamos orar com os nossos netos, vamos ter a nossa vida de intimidade com Deus, para que nós revelemos a esse mundo o mistério, que é o relacionamento que Deus quer ter conosco, a sua igreja. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar a Deus em favor da nossa família. Mesmo silenciosamente, ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Ore pelos filhos dos seus filhos. Se você está perto do seu cônjuge, segura firme na mão do seu cônjuge. Eu não sei quantos anos de vida conjugal que vocês têm. Eu não conheço as lutas que vocês possam já ter passado, tantos anos, ou às vezes poucos anos e muitas lutas. Eu não sei, mas eu sei que quem uniu vocês foi o Senhor. E Deus quer fortalecer a sua família, com certeza. Porque você, marido, representa Jesus Cristo. Você representa Jesus Cristo. E você, esposa, você representa a igreja. E a sua casa é para a glória de Deus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, Senhor. Abençoa o relacionamento conjugal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos também com o Senhor um relacionamento de intimidade, que sintamos saudades dos átrios do Senhor, que queiramos estar a sós com o Senhor, que queiramos ter um relacionamento estreito com o Senhor, que possamos conhecê-lo mais e mais, Senhor, a cada dia conhecer o Senhor mais, que seja assim, ó Deus, para o fortalecimento espiritual da sua igreja, que seja assim na vida deste casal, Senhor, que tem passado, enfrentado lutas no decorrer dos anos, muitas alegrias, mas também lutas, dificuldades. Mas, ó Deus, que esse relacionamento se fortaleça para a glória do Teu nome, para testemunho a essa sociedade tão carente, porque grande é esse mistério, Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, esse relacionamento representado na vida deste irmão e desta irmã que aqui estão esta noite. Abençoa esta igreja, Senhor, as famílias representadas aqui, para que elas sejam uma igreja que dê testemunho nessa cidade, nesta linda cidade. Glorifica Teu nome na nossa vida. Abençoa, Senhor, os filhos dos nossos filhos. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém.